Oi, Ana, tudo bom? Eu queria que você me dissesse o seu nome e aonde você mora. Eu me chamo Ana Cristina, e moro em Sergipe, na Grande Aracaju, uma cidade chamada Nossa Senhora do Socorro. Tá, então você fala de Sergipe, que gostoso. Ana, me conta como era o seu medo. Você tinha medo do quê? Tinha vários medos. Eu tinha medo de não saber se conduzir o carro, segurar o carro, né? Quando eu pegava, eu ficava assim muito nervosa, muito ansiosa, sem saber exatamente o que eu tinha que fazer para que eu tivesse o controle dele, né? Tinha muito medo de bater, né, em outro carro. Era diversos medos. Tá. Quais eram os seus sintomas físicos? Muita dor de cabeça, pressão, muita suadeira, muita tremedeira, uma insegurança total. Quando esses medos começavam, o que você pensava quando você tinha esses sintomas físicos? O que você pensava? Como é que era sentir esses desconfortos para dirigir? Eu me sentia muito mal e achava assim que eu não deveria insistir, continuar a insistir, né? Eu achava que eu devia parar, porque quando eu pegava no carro, que eu sentia isso e as coisas acabavam dando errado para mim, entendeu? Eu cometi algum erro que eu ficava, que me deixava mais insegura ainda. E eu ficava pensando em não dar continuidade mais. E o que significa não dar continuidade? Porque, assim, o processo do dirigir é um processo gradativo, né? Você, à medida que você vai praticando, você vai desenvolvendo. Então, eu achava que eu não, que pelo tempo que eu já tinha tirado a habilitação, eu achava que eu não deveria mais cometer aqueles erros. Até o próprio marido dizia, né? Poxa, você já pega o carro há tanto tempo, você tem o carro há tanto tempo, você ainda faz assim. Então, eu achava assim que não, já que eu cometi esses erros, então eu não estava me qualificando, né? Eu não estava progredindo. Então, eu achava que não, eu não ia conseguir mais, eu não tinha como dar continuidade mais a esse progresso. E aí você pensou em parar de dirigir? Como é que era isso na sua cabeça? Pensei e parei. Parei por muito tempo. Por quanto tempo? Bem, eu tirei a habilitação em 2016, então, depois de 2016, eu comecei a me interessar por dirigir agora, praticamente em 2023. Então, porque até então eu estava parada. Tá. Por que você me procurou? Então, porque eu me senti assim, muito frustrada, né? Poxa, tirei a habilitação, todo mundo dirige, o marido até comparava, fazia comparações. Poxa, tem mulheres, todas as mulheres dirigem, mulheres até que são até assim, né, menos instruída, broca, tal. E assim, ele dizia, você não, uma coisa tão simples, dirigir uma coisa tão simples, e por que você não, né? Então, aí eu comecei a me cobrar, poxa, por que todo mundo vai, todo mundo pode, todo mundo consegue, e eu não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí meus sobrinhos, né, como eu já havia falado, tenho meus sobrinhos jovens, assim que eles completaram 18 anos, eles já tiraram a habilitação. E assim, de primeira, sem nenhum tipo de problema. Então eu ficava pensando, poxa, não é possível que se todos eles conseguem, eu não vou conseguir. Então, eu comecei a pesquisar métodos de dirigir. Então, eu comecei a seguir alguns, né? E consegui, e já tinha visto uma entrevista sua há algum tempo atrás, que antes mesmo de tirar a habilitação, eu já tinha visto essas entrevistas, né? Aí eu comecei a pesquisar e cheguei no seu Instagram. Aí me chamou a atenção, reacendeu, né, a vontade de Tá. dar continuidade. Como é que foi a parte prática do tratamento? Conta para gente.
No começo foi difícil. Foi bem difícil, porque eu tinha que fazer as tarefas, né? Então, quando disse assim, para a primeira tarefa, você vai dar uma volta no quarteirão. Eu passei o dia todo com aquela ansiedade, né? Aquela preocupação de da hora que eu ia chegar, porque eu só ia conseguir pegar o carro à noitinha, porque era a hora que ele chegava. Então, aí eu comecei a já ficar durante o dia já com essa preocupação, e à medida que o dia ia passando, ia chegando à noitinha, eu ia começando a ficar projetar na minha mente as coisas que poderiam acontecer. Eita, de tardezinha a rua está muito mais movimentada. E por onde é que eu vou? E se eu não conseguir? E se o carro bater? E se os vários sis apareceram na minha mente? Mas eu fiz, eu fui, eu fui, com muita dificuldade. Fui, quando eu voltei, eu cheguei suada, com a cabeça extremamente doendo, com aquela preocupação e assim, fazendo uma repassando na minha mente as coisas erradas que eu fiz durante o percurso. Um quarteirão, mas foi difícil. Porque pela primeira vez eu saí sozinha, né? Porque até então eu até pegava no carro, mas era sempre com o marido. Então a primeira vez ele foi em casa e eu fui dar uma volta, né? Sozinha. Então foi desafiador. Você falou que foi bastante difícil a primeira tarefa, a primeira volta no quarteirão, e depois? Então, aí da segunda também já foi um pouco difícil ainda, que eu ainda começar a continuar a ter os pensamentos, né? Principalmente que eu só podia sair à noite, né? E à noite eu saía, era à noite e era sozinha, né? Então, mas eu fiz. Então, aí, à medida que eu fui fazendo os percursos, ele foi aumentando, né? Aí eu vi que não acontecia aquilo que eu achava que ia acontecer, né? As coisas ruins. Então, aí isso foi ajudando a me ter mais confiança, né, mais segurança, aí aquela ansiedade, aquela dor de cabeça, aquela suadeira diminuiu, não acabou, mas diminuiu. E aí antes assim, eu precisava que ele tirasse o carro, né? Tirasse, e quando eu chegava, colocava na porta e ele colocava para dentro. Mas aí, à medida que foi passando, eu fui arriscando colocar na garagem, né? Já, mesmo insegura, mas eu já fui começando a ter que fazer essas tentativas, né? Qual foi a importância do grupo no seu tratamento? Foi extremamente importante para o meu desenvolvimento, porque eu achei que eu fosse a única pessoa que tinha essa dificuldade na vida. Mas aí o grupo, eu vi que não era só eu, que tinha outras pessoas com o mesmo problema. Por quê? Porque eu achava assim, que não era um problema, era simplesmente uma falta de iniciativa, né? Então, com o grupo, eu vi que como assim, eu me identifiquei, né? Vi que realmente tinha né, um diagnóstico, não era uma coisa mental, né, uma coisa minha, uma cisma, uma insegurança normal, era um problema que tinha que ser trabalhado, e o grupo realmente foi essencial para isso. Como é que você enxerga o carro hoje? Ah, eu amo o carro. Eu tinha medo dele. Quando ele falava assim, eu queria ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. O carro não está aí, pega o carro. Eu veio outro dia, né? Eu acho que eu já falei até isso, que ele chegou e ficou num ponto que ele não podia, que ele tinha que esperar pegar 2 ônibus para poder vir para casa. Aí, de onde ele descesse, se for de carro, era pertinho, só era ir lá pegar ele e vir embora. Aí, só em falar, eu já fiquei nervosa, eu já ficava tremendo em pensar em me olhar e pegar o carro, entendeu? Hoje não, pode dizer, vamos, estou em tal lugar, bota o carro para fora sem problema nenhum. Acabou aquele medo, aquela insegurança. Que legal. Por que o tratamento para o medo de dirigir mudou na sua vida? Ele me deu confiança, me deu o tratamento. Se eu não tivesse feito o tratamento, eu continuaria do mesmo jeito.
Mesmo eu sabia realmente o que eu devia fazer, né? A teoria, mas na prática a insegurança não me deixava agir, entendeu? Então, o tratamento de me incentivar, de eu fazer as tarefas, fazer assim, o enfrentamento, né, gradativo, foi realmente foi essencial para eu desenvolver, para eu perder esse medo. Se eu não tivesse feito esse tratamento, eu não teria dado esse passo, eu estaria na mesma. Então, você está me dizendo que o tratamento trouxe outros ganhos para a tua vida sem ser só o dirigir. Ah, me deu muita autoconfiança. Ou, por exemplo, que você se sente mais confiante. Eu não tenho muita preocupação mais com o que as pessoas elas podem falar de mim. Eu tinha essa insegurança, essa preocupação, entendeu? Sempre assim, ai meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiz isso, e agora? Como é que eu vou encarar a pessoa? E agora, sabe? Agora não, eu estou vivendo minha vida. Deu certo, deu, não deu, não. Comentou alguma coisa, passa, pode deixar, a gente releva. Então, isso me deu assim uma outra visão da vida também, porque assim, como se eu tivesse assim, como é que eu posso dizer? Eu tinha muita preocupação com o que os outros pensavam, e agora não, eu não tenho essa. Penso o que quiser, cada um é livre para pensar o que quiser. Que Eu acho como eu lindo, quero. que conquista, né? Eu me sinto. Me conta se houve algum evento, alguma coisa que virou a chavinha. Qual foi o momento que você falou? Alguma coisa que eu falei, o que virou a chave? Então, a necessidade de deixar se arriscar, se permitir errar, né? Você falou muito isso, eu permitir errar, né? E não me preocupar com o que as pessoas elas iam pensar daquele erro. É tanto que eu até falei também, outro dia eu ia entrando na garagem, aí de um percurso, eu vinha do percurso também. Aí um vizinho, ele até falou assim, poxa, que bom que a sua, até que fim ela se soltou, né? Aí aqui a gente usa o termo desarmou, né? Então, ela demorou muito, né? Então, se fosse em outra época, eu iria ficar extremamente chateada com aquele comentário dele. Isso ia me fazer, ia me bloquear. Mas por conta do treinamento, das palavras que não se importar, né? Permitir, né, que as pessoas elas vejam eu errar, então isso não me afetou. Eu continuei, não tenho essa preocupação. Eu tinha uma preocupação muito grande de quando eu quando eu saía assim com o carro que vinha com ele, eu já chegava assim, já ficava pensando quem estaria na porta, qual o vizinho que estaria na porta na hora que eu chegasse. Aí eu já entregava para ele, já sabia os horários que eu ia encontrar esses vizinhos na porta, eu não trazia o carro nesses horários, porque eu sabia que eu ia encontrar, então eu tinha medo de eles estarem e eu cometer um erro e eles perceberem. Entendeu? E Hoje, hoje em dia, hoje, né, eu nem percebo que eles estão na porta, que eles estão olhando, nem tá. percebo. O fato de ser um tratamento online te prejudicou ou facilitou mais a sua vida? Facilitou, com certeza. Se fosse presencial, eu não teria acesso, eu não teria como ir. Ainda que fosse na minha cidade, mas eu tenho certeza que eu teria dificuldade de ir até lá. Aine, ele tem a mesma força que o presencial, você acha? Sim, tem, porque as palavras, né, as palavras, os métodos, né, eles foram usados tanto quanto se fosse presencial, da mesma forma. Foi ótimo. Você indicaria tratamento de grupo para medo de dirigir para os outros? Sim, já indiquei para algumas pessoas que eu conheço que têm essa dificuldade também, já falei sobre isso. E eu tinha vergonha de falar. Eu achava que era algo humilhante, né?
as pessoas saberem que eu precisei fazer uma terapia. Hoje eu indico porque eu sei que realmente eu fui ajudada por conta desse tratamento. Tá. Você queria falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu só quero agradecer muito pela oportunidade, pela paciência, porque realmente, né, se não fosse a paciência, né, e assim, eu não teria, né, eu teria desistido da primeira semana. Você acha que o grupo ajudou nos momentos que você teve vontade de desistir? Sim, teve. Ajudou muito. Por quê? Porque as experiências delas me motivou, né, a agir, né, a também me esforçar para poder eu também fazer coisas, para poder também falar de modo positivo para elas, né? Porque se eu tivesse feito o treinamento, se não fosse em grupo, eu não teria para quem compartilhar. E não tendo para quem compartilhar, não teria como ser motivada, né, a continuar. Por quê? Porque para as pessoas, para a grande maioria das pessoas, dirigir é uma coisa banal, é uma coisa, né, não é novidade. Então, as pessoas não iam entender o progresso, né, os passos que eu estava dando para poder chegar a isso. Então, o grupo foi essencial para isso. Que ótimo. Ana, eu quero te agradecer de você tá ajudando as pessoas que ainda não tomaram essa coragem a se motivar a tomar essa decisão. Tá bom? Sim, Foi tá um bom. prazer falar com você, foi um prazer escutar a sua história. Tá bom, o prazer foi meu, viu? Eu que agradeço muito. Obrigada, Ana.